Fala galerinha, tranquilidade total? Mais ou menos, vai ficar. Botinox na área, em meio à pandemia, na sua humilde residência, subindo mais uma aulinha de segundo reinado para vocês, tá? Conforme eu coloquei na aula anterior, vamos lá, ó, segundo reinado, 1840-1889, certo? Parte 2, economia, parte 2. Beleza. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um produto que está na mesa de quase todos os brasileiros, né? De quem que nós estamos falando? Do café, tá? O café, ele sempre foi extremamente importante para a economia nacional, beleza? Desde lá o período imperial, tá bom? Só que você já parou para perguntar por que o café? Né? Botino, eu odeio café, café não é legal. Não, professor, eu gosto de café. Eu também, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro café. Agora, vamos lá. Por que será o café, gente? Por que o café no século XIX, XX, né, até o processo de industrialização propriamente dita, vem, né, oriundo da infraestrutura do próprio café, se transformou na verdadeira majestade, né, durante o Império? Né? Tem alguns historiadores que chegam a dizer, né, café, né, a sua majestade, o café, né? Simplesmente pelo seguinte: se você fosse abrir um negócio hoje, galera, o que você abriria? Né? Eu já te fiz essa pergunta lá na cana-de-açúcar, não é? As respostas são as mesmas, ou seja, algo que vai te dar lucro, algo que tem um mercado consumidor abundante, né? Algo que realmente vale a pena se trabalhar, né? Então, o café, ao longo do século XIX, sem sombra de dúvidas, vai acabar se tornando, né, o principal produto, legal, né? Simplesmente a sua majestade, como alguns historiadores, né, dizem. Mas vamos lá, vamos tentar entender, aprender um pouco mais sobre o café. Para começar, qual é a origem do café? O café, ao contrário do que muita gente pensa, não vem do Oriente. O café tem origem africana, tá? Para quem não sabe, o café é um arbusto etíope, né? Ou seja, ele começou a ser desenvolvido, plantado, cultivado na África, né? E a partir dali, num dado momento, os primeiros grãos de café foram levados até a Península Árabe ou Arábica. Só que tem um detalhe: o café na África ele não era consumido como nós consumimos hoje, né? Como se fosse um chá, ou seja, frio ou quente. Não, né? Essa forma de se trabalhar os grãos do café, aí sim foi introduzido pelos árabes, né? E a partir daí, né, chega pra gente aqui. Só que tem um detalhe, pessoal. Que detalhe é esse, né? O café, durante muitos anos, ele não foi consumido na Europa. Exatamente por quê? Porque o café, ele acabou, né, as primeiras mudas de café indo para a Península Arábica, sendo produzido, né, em grande escala por eles lá. E nunca é demais, né, a gente lembrar e fazer essa associação, até porque já caiu na prova, né, que a Península Arábica ou árabe professava que fé? Botino, eles são muçulmanos, a fé islâmica, isso. E a Europa, durante a Idade Média, e até mesmo alguma coisa de moderna, né, tinha isso muito forte, essa blindagem contra o islamismo. E na Idade Média, até no período das cruzadas e tudo mais, né, a guerra contra o infiel. Então, durante anos e anos e anos, o café foi demonizado pela Igreja Católica. Então, portanto, não é, dentro dessa postura relacionada à religião, as mudas, enfim, os grãos não chegavam para a Europa, não é isso? Isso só vai mudar, gente, já na Idade Moderna, tá? No século XVII, por volta do ano ali de 1615, se não me falha a memória, tá? O Papa Clemente VIII, se não me falha a memória, eu acho que é isso mesmo, Papa Clemente VIII, caiu em tentação e provou o café, tá? E viu que era muito bom. Então, a partir daí, já no século XVII, com esse aval dado pela Igreja Católica para o consumo de café pela cristandade na Europa, o que acabou acontecendo, né? Várias casas, né, em França, Itália e tudo mais, começaram a comercializar ou comerciar o produto. Mediante a isso, o que acaba acontecendo no mundo ocidental? Cara, o consumo do café, então, portanto, explodiu, né? Então, a partir daí, o produto ele se torna valorizado a partir do momento, gente, que tem mercado, né? Então, com o aval da Igreja Católica,
não é? Dado pelo Papa ali por volta de 1615, o que a gente consegue observar? Que rapidamente, eu particularmente sou suspeito de falar, porque eu gosto muito de café, não é? Mostra aí então, portanto, esse aumento do consumo, tá legal? Só que aí, pessoal, vamos lá, tem alguns detalhes que a gente precisa mostrar para vocês no intuito de explicar a expansão cafeeira, não é? E trazer o café para o Brasil, tá legal? Qual é o detalhe? Gente, o cafezal, o café em si, não é um produto de fácil manuseio, não. Pelo contrário, a lavoura cafeeira é uma lavoura perversa, tá? O que significa dizer lavoura perversa? A lavoura cafeeira, ela exaure rapidamente o solo, ou seja, suga os sais minerais, toda a riqueza que o solo tem para dar, rapidamente. Então, pessoal, já que é assim, o que acontece? Se você precisa trabalhar com café em grande escala, logo você vai ter que ter o quê? Muita terra, tá? Agora, presta atenção, olha só, se você quiser trabalhar com café a nível de exportação, que é isso que vai acontecer no Brasil, não é isso? O café, como a cana-de-açúcar, é trabalhada na plantation, né? Então, a vocação agrária brasileira, ela é reafirmada no século XIX, pós a cana-de-açúcar, entra aí a plantation cafeeira, né? Para quem não lembra, plantation, né? No conceito historiograficamente falando, é o grande latifúndio, não é isso? O da cana-de-açúcar era o engenho, né? Aqui são as grandes lavouras cafeeiras, né? Enfim, com toda a sua infraestrutura, né? Então, são grandes latifúndios, monocultores, até dada essa particularidade que eu ainda não terminei, eu vou falar mais da lavoura cafeeira, tá legal? E, né, naturalmente, a produção ela é voltada para o mercado externo, tá? Agora, se eu tenho grandes extensões de terra, né, a monocultura do café e tudo isso é voltado para o mercado externo, eu preciso de muita o quê? Mão de obra, entendeu? Então, quer dizer, a escravidão, ela continua sendo fundamental com esse reforço da vocação agrária brasileira na lavoura cafeeira, tá? Mas voltando às características do café. Se você quer trabalhar com café a nível de exportação, vamos lá, você plantou o café lá. Quanto tempo demora para esse cafezal estar apto para a colheita? 3 anos. 3 anos. Botino, mas caramba, mas e aí? Tá bonitão o fruto, tá legal, vamos mandar ver? Não. Se você quiser a nível de exportação em grãos, né, de qualidade, você vai ter que esperar entre 3 e 5 anos. Vai vendo, tá? Beleza, com 5 anos eu vou lá e colhi o café. Ótimo. Só que tem um detalhe, eu não te disse que a lavoura é perversa, que exaure o solo? Né? Se você conseguir trabalhar muito bem trabalhado, show de bola, legal, direitinho, um cafezal ele vai conseguir ter pujança no máximo de 15 anos. Então, se você tem grãos selecionados, bacana, legal, com 5 anos, você consegue tirar de um cafezal adulto, producente, legal pra caramba, de 3 a 4 safras. Ou seja, aquelas safras que realmente são safras maravilhosas. Então, o que acaba acontecendo? Exatamente, dada a todas essas particularidades do café, não é? A lavoura cafeeira no Brasil, ela se transformou numa lavoura itinerante, tá? O que significa dizer itinerante? Que ela vai mudando de lugar, beleza? Então, a partir de todos esses detalhes, é que a gente consegue ver a expansão do café no Brasil. Tá certo? Ou seja, numa lavoura itinerante, não é isso? Que vai se desenvolvendo em regiões específicas ao mesmo tempo. Só que o que dá para a gente entender a partir de agora já de cara? Que quanto mais velho for o cafezal, menos producente ele é, tá? Então, por exemplo, 15 anos, legal, tal, beleza, safras bacanas, só que se o cafezal já tiver lá, por exemplo, 50 anos, ele já não está produzindo quase nada. Então, esse tipo de raciocínio a gente tem que entender para quando eu for, né, desenvolver toda essa expansão cafeeira e relações que eu vou estabelecer com vocês aqui em mais um mapa mental estilo Botinox, né? Vamos lá, gente. Então, o café teria chegado ao Brasil, primeiro na América Latina, né, por intermédio do Suriname, depois vem para o Brasil, e são duas as, né, dicas dessa chegada do café no Brasil. Uma, primeiro teria sido dado um presente,
né, de oficial português ao Francisco de Melo Palheta, né, e a partir daí o café teria chegado por esse viés. Outro viés teria vindo direto de Goa para o Rio de Janeiro, tá? Independente disso, não vai cair em prova nenhuma. Então, é mais curiosidade você tentar entender um pouco mais essa grandiosidade, né, do café no Brasil. Só que, independente do viés de entrada, o que é importante você guardar, que o café, então, portanto, se tornou a espinha dorsal da economia brasileira. Lembrando que é produzido no sistema de plantation e a plantation demanda muita mão de obra. Então, mais do que nunca, né, os escravos são importantes durante o processo, beleza? Então, quando a gente for trabalhar essa expansão cafeeira, eu não vou fazer a expansão cafeeira apenas do segundo reinado, não, eu vou trazer a expansão cafeeira do início do século XIX. Então, aqui, nesse quadro, eu mostro para vocês todo o período imperial brasileiro, né? Começando aqui na primeira metade do século XIX, né? Para quem não lembra, primeira metade vai, né, de 1801 até 1850, só que aí, aqui você vê uma baita baliza no meio do mapa mental, você vê a segunda etapa, 50-60, e a terceira etapa, 60-70, né? Muito bom. Então, para a gente começar a entender tudo isso aqui, por exemplo, tem muita gente que só estudou isso, ó, primeira e segunda etapa, não é? Só que eu sou do viés historiográfico, que eu gosto de mostrar para vocês essas etapas, né, divididas aqui. Um outro detalhe que você tem que visualizar é o seguinte, olha, quando você vê aqui primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, o que naturalmente o teu cérebro te mostra? Ah, a primeira acabou, começou a primeira e a segunda acabaram, começou a terceira. Não, né? Ou seja, a primeira etapa está desenrolando, paralelamente à primeira etapa começa a segunda, paralelamente à segunda começa a terceira. Só que vamos de novo, isso daqui o tempo está passando. Então, conforme o tempo vai passando, os cafezais mais antigos são mais produtivos ou menos produtivos? Menos produtivos. Então, em meio à expansão cafeeira no Brasil, a gente vai perceber que essas áreas aqui tiveram momentos de apogeu, tiveram momentos de desenvolvimento. E isso eu vou desenvolvendo com vocês. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, Sua Majestade o Café, né, dentro da expansão cafeeira, né? Legal, vamos lá. Primeira etapa, então, portanto, de 1801 a 1850, primeira metade do século XIX, a produção se concentrou aonde? No Vale do Paraíba e na Zona da Mata. Vale do Paraíba, então, pessoal, Rio de Janeiro, São Paulo, Zona da Mata, Espírito Santo, Minas Gerais, tá? Então, se eu tiver que apontar uma região, qual é a região? Sudeste. Aí você volta lá na regência, porque na primeira metade do século aqui, a regência está aqui dentro, não está? O que eu te disse? Que o liberal moderado ou os chimangos estavam concentrados em que região, com que atividade econômica? Ah, Botino, agora eu entendi aquela aula pesadona lá. Com certeza. Para quê? Para quando você bater o olho, isso ficar mais fácil para você, tá? Essa região aqui, a etapa 1, ela teve o seu auge de desenvolvimento na década de 1840, tá? Beleza? Só que, com o passar do tempo, naturalmente você vai perceber que a região ela vai perdendo força, ok? Vamos lá. Toda a produção cafeeira da primeira etapa, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, foi escoada pelo porto do Rio de Janeiro, tá bom? E a mão de obra era mão de obra o que, gente? Essencialmente, ó, escrava, tá? Então, a primeira etapa de produção do café, nós temos o que? Aquela aristocracia cafeeira tradicional fluminense, não é? Esse produtor de café da primeira etapa, ele era o famosão Barão do Café. Tá? Ou seja, a elite agrária brasileira estava concentrada aonde? Na região do Vale do Paraíba, da Zona da Mata, produzindo café. Tá? Muito bom, tá caminhando, beleza. Aqui tem uma baliza violenta, que na aula passada eu apresentei eles para vocês,
tá? E falei que eu ia desenvolver um pouco mais, tá certo? Que baliza é essa daqui? Vou jogar ela para cá, ó, caneta vermelha, vamos lá. Ó, vou jogar ela para cá, tá? Essa baliza aqui, ó, vou botar ela aqui, ó, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Que lei foi essa? A lei que proibia o tráfico intercontinental de escravos, não é isso? Então, pessoal, ó, até aqui, ó, entravam ou não escravos no Brasil? Entrava, né? Até aqui, o que você acha? Por exemplo, o Império, ele vai estar se preocupando com a questão da mão de obra utilizada na lavoura cafeira? Não. Só que, vamos lá, tem um político chamado Senador Vergueiro, tá? Que vai propor o seguinte: um sistema alternativo de utilização de mão de obra, tá? E isso ele faz aqui, ó, em 1840. Como é que é chamado em 1840 essa proposta alternativa de utilização de mão de obra? Sistema aqui de colonato de parceria. É o famoso sistema de parceria. Já já a gente fala dele, beleza? Ok, vamos lá. Seguindo então, eu vou retomar isso aqui. Segunda etapa, vamos lá, décadas de 50, 60. Você está vendo que aqui 1801, 1850, 50, 60, o que a gente consegue observar? Que o café, ele está expandindo. Ele está expandindo para onde? Para o Oeste Paulista. Só que com um detalhe, está expandindo para o Oeste Paulista até a cidade de Campinas. Até a cidade de Campinas. Então, vou ver se eu consigo desenhar aqui no cantinho, ó. Presta atenção só para você ver, se eu sair um pouquinho aqui é para você ver. Ó, vamos supor que o estado de São Paulo, grosseiramente, seja isso aqui, tá? Muito bom. Então, aqui está Santos, né? Que vai ser aqui, ó, o porto de escoamento das etapas 2 e 3. Aqui é o que? Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste, certo? Então, o que eu estou te falando? Que a produção cafeeira, ela vai expandir também para onde? Para o Oeste Paulista. Então, ela vai vir daqui e vai chegar até aqui, né? Então, aqui é o que? Campinas, tá? Então, ela vai produzir, né, do Oeste Paulista chegando até Campinas. Beleza. Paralelo a isso, começa também o avanço da lavoura cafeeira, né, para além de Campinas, o que os historiadores chamam de Oeste Novo Paulista. Então, o que vai acontecer aqui? Estava vermelho e vai ficar laranja. A produção, ela vai caminhar cada vez mais para onde? Para o interior, né? Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Jaú aqui do lado tem o marco central do estado de São Paulo, né? Jaú tem o marco central do estado de São Paulo. Então, o que a gente pode observar? Que na etapa 2, a expansão vem para o oeste, né, do estado de São Paulo, tá? Até Campinas, e depois na década de 60 e 70, mais ainda para o oeste, ou seja, o novo ou o Oeste Novo Paulista. Então, tanto na etapa 2 quanto na etapa 3, esse café ele é escoado pelo Porto de Santos. Só que tem um detalhe, você está percebendo que o ano está passando, né, que o tempo está passando, e esses cafezais estão mais velhos, e esses cafezais são novos e possuem características diferentes. Esses aqui, então, nem se fala, né? Então, o que acontece? Por mais que os anos estão se passando, a produção cafeeira, ela continua lá no alto, certo? Se a produção cafeeira continua lá no alto, como é que eu faço, por exemplo, com a questão da mão de obra? Porque até 1850 entrava escravo africano no Brasil, não pode entrar mais. Então, como é que essa região aqui, A2 e A3, vão se virar com essa questão? Ah, Botinho, isso aí é importante. Pois é. Então, a mão de obra aqui na etapa 2 e 3 é uma mão de obra escrava, tá?
que, por conta disso aqui, ó, mão de obra escrava, sendo gradativamente, ó, substituída pela livre assalariada. Só que tem um detalhe, por exemplo, tem gente aqui que já mete o imigrante de cara. Pô, calma, cara. Porque, por exemplo, o Brasil não é gigante, o Brasil não é muito grande. Será que no Nordeste já não tinha fome, miséria, caos? Com certeza. Então, Coutinho, por que o nordestino, de repente, ele não descer do Nordeste para o Sudeste para trabalhar na lavoura cafeira? Você não parou para pensar. Esse nordestino, ele prefere ir lá para o Acre, que nem território do Brasil era, para explorar os seringais, a borracha lá. Lembra disso? Então, por que será, né, que o brasileiro, que a mão de obra era abundante, daria para atender o mercado, decidiu, por exemplo, não trabalhar nas lavouras de café? Porque até então, esse trabalho era feito por escravos. Como é que se diz? Essa alternativa, você vai ver já já, que não deu certo, né? Então, aqui, a visão do Império, por exemplo, aqui era uma, com relação ao imigrante. A visão do Império aqui, né? Ó, vou até botar aqui, ó, a visão do Império aqui, ó, a visão do Império com relação ao imigrante aqui é uma, que eu já vou fazer para você. A visão do Império com relação ao imigrante aqui é outra. E a visão do Império com relação ao imigrante aqui vai ser outra, tá? Isso eu já jogo para você aí. Só que, vamos lá, já que a mão de obra, né, do Brasil não atende à expectativa da lavoura cafeira e ao principal produto, essa mão de obra livre, assalariada aqui, acaba sendo de imigrantes. Tá? Então tem mais um elemento que eu consigo jogar aqui pra gente. Qual é? A visão que o Império tem da imigração antes de 1850, a visão que o Império tem da imigração em 1850 e a visão que o Império vai ter da imigração já aqui, ó, em 1870. Aqui, ó. Tá? Esse é o próximo ponto de análise. Agora, o que eu queria vir um pouquinho mais com vocês na área 3 e mostrar esse diferencial e fazer algumas associações a Bauru? É o seguinte, que quando você vê o café caminhando para cá, né, você para e pensa, por exemplo, Bauru não é a maior cidade, tem várias cidadezinhas ao redor? Então, o que Bauru tinha de diferente? É um lance para a gente pensar. Então, quando eu jogo para você a terceira etapa aqui, o que eu quero te mostrar? Que algumas mudanças nessa lavoura cafeeira, elas foram sendo tomadas. Então, por exemplo, aqui você tem o beneficiamento, tá? Você não vai conseguir enxergar, estou ditando. Aqui tem o beneficiamento do café, ou seja, né, técnicas mais modernas na produção, tá? Vamos lá, o que essa região aqui tem? Bauru, região, que é muito importante para a lavoura cafeeira, uma lavoura perversa, que exaure o solo. Tem isso aqui, gente, ó, terra roxa, né? A geografia, né, ela fala para você da terra roxa. E aí, segura mais o tranco ou não? Com certeza. E a partir da década de 60 aqui, ó, o que vai ser estabelecido que é extremamente importante? As ferrovias, tá? Aí, cheguei aonde? Cheguei a Bauru. Por quê? Por que Bauru é a maior cidade aqui da nossa região? Exatamente porque todo o entroncamento ferroviário da produção cafeeira estava em Bauru, gente, né? Então, se o entroncamento ferroviário da principal atividade econômica está nessa cidade, naturalmente o movimento ele é maior. Só que eu queria te chamar a atenção para um outro detalhe, ó. Volta comigo aqui no nosso São Paulo ridículo. Ó, o que acontece? A primeira etapa de produção, então, tá lá, né? Vale do Paraíba, Zona da Mata, tá de boa. A segunda, ela vai até Campinas, até esse ponto preto aqui, não é? E a terceira, a partir de Campinas, caminhando cada vez mais para o interior, não é? Vamos lá, pensa um negócio comigo aqui. Você já foi a Santos? Já? Como é que você foi?
Foi de carro. A viagem é legal? A estrada é boa? Não, né? Mas tem estrada, dependendo do teu carro foi bom, né? Enfim, a estrada é perigosa. Teve posto de gasolina no caminho? Teve. Se você precisasse, por exemplo, de ficar no hotel no caminho, teria? Teria. E naquela época? Não, né? Então, experimenta sair de Bauru e ir para Santos, né? Sem estrada, sem infraestrutura, sem nada. Imagina, como é que era isso aí? Você nunca parou para pensar, né? Se eu tenho a expansão cafeeira cada vez mais para o interior e era por intermédio do Porto de Santos que esse café saía, cara, como é que era isso aí? Você não parou para pensar. Olha a importância das ferrovias. Agora, vamos lá. E na lista de exercícios aí, você vai ver que eu botei uma porção de questão aí relacionada à ferrovia. Agora, a partir do momento em que eu tenho aqui, ó, né, as ferrovias aqui, ó, caiu no Enem, já caiu em prova. De que maneira contribuiu para a dinâmica cafeeira, né, a introdução das ferrovias? Simplesmente presta atenção. Vamos lá. Aqui você tem até uma alternativa de mão de obra que não dá certo. Aqui o Império começa a se preocupar com o quê? Com quem vai trabalhar no cafezal. E aqui o buraco é mais embaixo. Eu já falei que eu vou pegar. Só que presta atenção. Se eu estou na etapa 3, eu estou aqui, não estou? Eu estou aqui, não estou? Então significa dizer que a produção do café estava cada vez mais no interior. Essa produção ela deveria sair pelo Porto de Santos, está longe, não é? E ao mesmo tempo, eu estou nessa gradativa substituição aqui da mão de obra escrava pela mão de obra livre assalariada, e já te expliquei o porquê do imigrante. Com a ferrovia, o que eu consigo? Aumentar consideravelmente a circulação de pessoas e de mercadorias, meu filho. Foi isso que a prova te pediu. Porque o imigrante ele chega no Oeste Paulista, no Novo Oeste Paulista, pela ferrovia, e a produção, que está cada vez mais no interior, chega até o Porto de Santos para ir embora através dos trens, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, para a gente conseguir fechar o balão aqui, nessa segunda etapa aí, né, a segunda parte, café, a expansão cafeeira, tem mais uma coisa legal. Vamos nessa. Gente, ó, o sistema de colantes de parceria proposto pelo senador Vergueiro, como o próprio termo já diz, parceria. Né? Que parceria seria essa? Do Barão do Café, né? Que financiaria a vida do imigrante. Então aqui o capital é privado, né? Ou seja, o Barão do Café ele está pagando para esse imigrante vir. Ele pagava então, portanto, a passagem, a hospedagem, não só do imigrante, mas da sua família, tá? O imigrante, por outro lado, o que ele teria que fazer? Trabalhar com esse barão, né? E o lucro que eles tivessem, eles iriam dividir. Ou seja, parceria, né? Eu pago a tua vida, deixo você se estabelecer e a partir do momento em que você estiver de boa, você trabalha para mim e a gente divide o lucro, certo? Só que você acha de verdade que esses barões do café, eles tinham preocupação em receber o imigrante, né? Numa casinha bacana, com toda a infraestrutura, com todo o carinho? Claro que não. Tem barão do café que meteu o imigrante junto com o escravo na senzala. Né? Tinha barão do café que, por exemplo, né, tinha uma vendinha, um armazém dentro da fazenda, né, e que ali cada imigrante e sua família podia tirar, né, o seu sustento de produtos que não tinham como ser produzidos na terra. Beleza, ok. Na hora que o barão do café ia bater as contas para dividir os lucros, cara, esses armazéns aí eram um mecanismo de absorção dessa grana, né? Por exemplo, esse imigrante, ele era proibido de sair das fazendas até quitar o seu débito com o barão. Então, a partir daí, o que a gente acaba percebendo? Que, ó, não foi jogo não, cara, o sistema de parceria, que o imigrante veio para uma furada violenta. Até porque esse imigrante aqui, ele não vem, né, gente, para ficar trabalhando na terra para um barão do café a vida inteira, não é isso? Né? E tem um detalhe, vamos lá, quer ver como isso é legal? O que eu te falei com relação à lida do café? Não é fácil, né? Então, dentro de uma fazenda, você tem terras, por exemplo, à esquerda e terras à direita. Essas terras à direita, elas são boas, elas são melhores. Essas terras da esquerda não são tão legais. Vamos lá, você sendo barão do café, você coloca o imigrante para trabalhar em qual? Na da esquerda que não é tão legal ou na da direita que é bacana? Claro que é na da esquerda.
Porque na direita tu mete o escravo, que você não divide nada, e aqui na esquerda você bota o quê? Bota o imigrante, que a terra é ruim, fatalmente vai dar, né, a produção, vai dar, mas vai dar em menor quantidade, tá? Então, só estou te citando, né, alguns exemplos aí, galera, para você perceber que o sistema de colonato de parceria do senador Vergueiro em 1840 não funcionou, tá? E aqui a iniciativa do financiamento da vida do imigrante é de quem? É do barão. Então o capital é privado, tá? Muito bem. Qual era a visão do Império então sobre o sistema de parceria? Dane-se, que se dane. Por quê? Não tem escravo entrando a rodo? Dane-se o sistema de parceria. Agora, isso aqui muda aqui, ó, em 1850. Por que muda em 1850? Porque a partir da lei Eusébio de Queiroz está proibida a entrada de escravos no Brasil. Porém, a produção cafeira ela para? Não, está bombando. Então, se ela está bombando, eu estou precisando cada vez mais de mão de obra. Então, o Império ele sabe que até aqui, ó, entrou escravo. Só que daqui para frente não entra mais. Então, a presença imigrante aqui, ó, vai acontecer, não é? Agora, se você fosse um imigrante, o que te traria para o Brasil? A chance de, né, crescer, prosperar, enriquecer. Mas qual é o símbolo de poder nesse momento na história do nosso país? Terras e escravos. Então, esse imigrante, para poder prosperar da forma como ele imaginava ao vir para cá, ele trabalhando a vida inteira num cafezal, para um barão do café, só ia deixar ele cada vez o quê? Cansado. Né? Então, esse imigrante, ele vinha para o Brasil com a ideia do quê? De ter a sua própria terra. O Império do Brasil, sabendo disso, estabeleceu em 1850, conforme a aula anterior, eu mostrei para vocês, o que? A Lei de Terras. Então, a Lei de Terras, ela foi estabelecida exatamente para quê? Para criar um mercado de terras no Brasil. Pega todas as terras que estavam, né, livres lá, que não tinha dono, e passaram a ter devolutas, e passaram a ser o quê? De propriedade do Império. E aí, quem quisesse ter terras, teria que comprar junto ao Império. Aumenta a arrecadação ou não? Aumenta, né? E aí, o que acontece? O Império vai e bota o preço da terra lá no alto, né? Você já viu quanto é que custa um terreno lá no Xangri-Lá? Você já viu quanto é que custa um terreno nos vilares? Porra, Botina, é caro pra caramba. Por quê? Porque é área nobre, sim ou não? Né? Ah, então tá. Ah, Botina, então é a partir daí então que a gente percebe que dependendo das circunstâncias é criado então, portanto, um mercado de terra e para a pessoa poder adquirir a terra ela tem que comprar mediante a pagamento. Ok. E quem já tinha, Botina? Quem já tinha continua. Quem já tinha garante a hereditariedade? Garante a hereditariedade. Só que a lei de terras é uma lei, né, de uma política de inclusão desse imigrante ou não? Não. Né? Até porque as terras no Brasil, elas são caras, tá? Olha a relação aí estabelecida lá da aula anterior e que, né, na tutoria a gente diz um pouco mais. Então, a preocupação do Império com o imigrante aqui é zero. A preocupação do Império com o imigrante aqui, ela tá traduzida na Lei de Terras. E aqui, ó, depois de 20 anos da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, depois de 20 anos sem entrada de escravos no Brasil, né, todo esse mercado, essa produção que só aumenta, estava baseada exatamente no quê? Né? No tráfico interno de escravos e nessa gradual substituição de mão de obra livre, assalariada. Essa figura aqui, ó, ela se tornou extremamente importante aqui em 1870. Então, a visão do Império com relação ao imigrante em 1870 é outra. Por que é outra? Porque aqui em 1870, o Império, o Brasil, precisa do imigrante. Então, a imigração aqui é a chamada de imigração subvencionada. Ou seja, aqui, o que vocês perceberam aqui? Que no sistema de parceria onde, né, não queria saber de nada, enfim, o capital que era investido na bagaça aqui era privado. Aqui, o capital que é investido aqui é o que? Estatal, tá? É do estado de São Paulo, por exemplo.
Então, pessoal, o que nós temos aqui? Uma imigração subvencionada. O que significa dizer subvencionar? Criar condições para, né? Então, a iniciativa aqui era privada, a iniciativa aqui era o quê? Do Estado, era subvencionada pelo Estado. E vamos lá, no final do século XIX, há mais um ponto aqui com relação a essa questão da substituição da mão de obra escrava pela substituição da livre assalariada imigrante. Na Europa, nesse momento aqui, você tem o imperialismo, né? Ou também chamado de neocolonialismo. As teorias raciais estão bombando para se justificar o injustificável, não é isso? Então, chegam no Brasil também. E vale lembrar que a Guerra do Paraguai aqui já acabou, então a pressão em torno da abolição é muito maior, né? O aspecto relacionado ao branqueamento da população. Beleza? Vou sair de cena para você printar. Ok, tá? Eu sei que dá para você entender. Voltei. Então, pessoal, nesse pequenino esquema Botinox, né, nesse pequenino mapa mental, o que a gente percebe então com relação ao café e tudo que eu te falei? Tem muita informação, gente, aqui. Tem muita informação. Ele te coloca toda a expansão cafeeira, ele chama a atenção das principais áreas, da dinâmica da imigração, da dinâmica das ferrovias, não é? De que maneira, então, portanto, que o Império ele vai observar todas essas, né, esses detalhes, esses nuances, tá? E, claro, a cafeicultura, então, portanto, foi a base, não é, da economia do Brasil durante o século XIX e boa parte do século XX também. Então, o que está faltando a gente falar aqui, ó, na economia parte 3, do surto industrial brasileiro, tá? Que acontece exatamente no momento em que Irineu Evangelista de Souza, não é? Primeiro barão, depois Visconde de Mauá, tenta fazer algo que, no meu humilde ponto de vista, nenhum outro brasileiro, né, chegou perto, tá? Que é trazer a industrialização já nesse momento para a história do Brasil. Lembrando que a industrialização ela vai acontecer no século XX, ela vai estar lá presente, né, na década de 10, graças ao quê? A essa infraestrutura deixada, né, pela cafeicultura. Só que lá a gente vai ter que olhar, né, esses grandes fazendeiros de café já com um olhar diferenciado. Né? Porque a partir do momento que eu tenho aqui a mão de obra livre assalariada, eu tenho um dinamismo de comércio bastante interessante, né? E a posição de uma elite não tão mais alinhada nesse período aqui da história com a posição do Império que garantia o quê? A mão de obra escrava, tá? Então, gente, desse esquema aqui, nossa, nós tiramos muitas informações de verdade. Então, a próxima aula que vai subir, né, que fecha, então, portanto, o semestre, é justamente o surto industrial brasileiro, a era Mauá, Irineu Evangelista de Souza, né, o Self-Made Man, beleza? Galerinha, espero poder ter te ajudado, tá? Essa aula, se não for a mais, é uma das mais importantes aulas do ano. Nós estamos em São Paulo, os vestibulares de São Paulo, Bauru, né? Enfim, isso daqui é muito importante porque mostra, coloca São Paulo num patamar de desenvolvimento diferenciado. Tá? Então espero de verdade que eu possa ter te ajudado, né? Fica tranquilo porque você consegue reproduzir isso daí, legal? E a maneira mais didática que eu encontrei ao longo de mais de 20 anos de carreira para associar todas essas relações que são muito legais para vocês. Tá bom, gente? Estude sempre, estude para sempre. Até a próxima, fica com Deus, valeu! Não pausa porque aqui, ó, a bateria tá fraca, então tem uma... Tá vendo?